Boa noite, pessoal. Pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, claro, e agradecer a vocês, aqueles que compraram a adesão da pizza. Qualquer reclamação, gostei, não gostei, é só deixar na biblioteca para a gente aprender a comprar melhor o ano que vem, tá bom? E pode ter certeza que futuramente vou estar pedindo de novo. Vamos fazer a prece inicial então? Gostaria agora de convidar nosso palestrante da noite, José Antônio. Boa noite. Uma alegria imensa estarmos aqui reunidos, né? Onde a gente reencontra os amigos, né? Os nossos irmãos de caminhada. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Eu sei mudar minha palestra, que minha palestra hoje foi igual que o Ivan fez quinta-feira. Eu achei que seria muita fé, né, pra gente, né? Apesar que a gente tem pouca fé, né? Mas a gente tinha outra palestra preparada, então a gente preferiu. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. E bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. São as bem-aventuranças que Jesus pregou no monte. E as aflições? O que nos causa as aflições? Nós temos duas causas, né? As causas passivas e as atuais. Reencarnando na Terra, enfrentaremos aqui uma vida que enseja bênçãos e alegrias naturais, ao lado de situações de dores e dificuldades que nos servem de prova, experiência e testemunho. Ou de expiação, resgate, reajuste. Tudo de acordo com o nosso adiantamento e para o nosso maior progresso. Ou seja, na nossa caminhada está tudo dentro da normalidade, dentro do que tem que ser. Nada é mais grave para um ou mais leve para outro. Tudo está dentro da conformidade natural, de acordo com os nossos merecimentos, de acordo com a nossa evolução.
Começando pelas causas passadas. As causas passadas são sofrimentos que são consequências dos nossos erros. Né? No caso, são doenças hereditárias, defeitos de nascença, contingência no meio em que a gente nasce, flagelos naturais, acidentes não provocados e inevitáveis. Como todo efeito tem uma causa e essa é sempre anterior ao efeito, se essa causa de aflições e sofrimentos não se encontra na existência atual, é porque pertence a uma existência precedente. Ou seja, o que a gente plantou lá atrás, a gente vai colher naturalmente. Quem planta alface, vai colher alface. Quem costuma dar um sorriso, vai receber um sorriso. Se a gente fica com cara feia, vai receber uma cara feia. E a gente vai ver aqui que muitas das nossas aflições do dia a dia são provocadas nessa atual encarnação. E muitas vezes a gente acha que tudo é da outra. Eu acho que se for deixar para a gente pagar sempre para a próxima, haja conta. A conta é grande, né? E essas aflições do passado, quem tem, por exemplo, um problema de nascença, eu acho que ele, aos poucos, ele vai aceitando, ele vai aprendendo a conviver com essas situações, né? Como, por exemplo, quem nasce numa favela, quem nasce, por exemplo, naquele país de guerra, onde tem um flagelo, alguma coisa assim. Então, as pessoas vão se adaptando e elas têm que passar por aquilo, né? As causas atuais. Outros males de nossa existência, porém foram causados por atos que praticamos nessa encarnação. Quantos somos vítimas de nossa própria ambição e orgulho? Isso depende do nosso comodismo, do nosso materialismo, da nossa agressividade no dia a dia. O próprio indivíduo reconhece às vezes as causas de seu sofrimento e diz: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Olha só, quem planta colhe, e muitas vezes já nessa existência. Uma amiga, ela professora, e ela queria se casar, e escolheu a dedo mesmo, né? E passou tempo para ela casar, escolheu uma pessoa, morando em São Paulo, casada. E aí tiveram um filho, e numa dessas saídas para fazer uma comprinha no mercado, e o marido dela era um pouco meio apavorado, um pouco meio afoito, né? No trânsito, um taxista lhe cortou a frente, não se sabe se por querer, sem querer, a gente não sabe. E ele ficou tão nervoso, correu atrás desse taxista, o fechou lá na frente e desceu do carro. E ele era alto, grande. O taxista já desceu, empunhou a arma e o atirou. Ou seja, isso estava programado para ele? Não. Agora vocês imaginem, você sai para comprar alguma coisa, acontece uma fechada dessa, você vai querer brigar. Ficou a mãe com o filho pequeno, o taxista preso. Olha quantas famílias foram afetadas por um ato que atinge agora. Quantas vezes a gente responde mal a uma pessoa, maltrata, sem saber que amanhã nós vamos depender talvez dessa pessoa para alguma coisa? A gente às vezes tem vícios, né? Fuma. Aí você fuma a vida inteira. Quando começa a aparecer os problemas, aí você vai ao médico. Você fica, será que eu estou com essa doença? Será que eu estou com aquela doença? Será que... Quer dizer, a aflição dessa vida, a aflição atual que você causou por você, não foi por ninguém, porque ninguém chega e enfia um cigarro, o álcool principalmente. E o álcool ainda é pior, porque muitas vezes degradam famílias, né? A gente vê
pessoas que perdem emprego, esposa, filhos, amigos, perdem a dignidade. Estava escrito isso? Não. São as causas atuais, são que nós provocamos nessa encarnação. E a gente pode evitar como? Toda vez que nós tivermos uma dificuldade, entrarmos no canal com a espiritualidade, através da oração. Nós sabemos que a oração tem um poder incrível. O que fomos, o que fizemos em nossas vidas anteriores, no passado, afetou, pois, consequências de gozo ou de sofrimento para a nossa atual existência presente, ou de necessidade de experiências outras, a fim de que nosso progresso continue o que fazemos agora. E está influindo para o bem ou para o mal em nossa vida. Ou seja, tudo que a gente vê hoje durante a nossa vida, as coisas que a gente não dá valor, as pequenas coisas, isso atrapalha, interfere. Vou dar um outro exemplo. Isso do dia a dia que a gente passa. Nós temos um hospital aqui. Todos nós aqui sabemos como funciona o hospital? Não. Sabemos quais os médicos que atendem cada especialidade? Não. Mas nós conhecemos alguns médicos, algumas enfermeiras, alguns motoristas que trabalham no hospital. E nós, quando temos a oportunidade de conversar com essas pessoas, nós não procuramos saber como funciona um hospital. Mas, por outro lado, nós sabemos quem que é o meio de campo do Corinthians, né? Ou do Palmeiras, né? Qual cantor de pagode canta aquela música? Ou certas coisas que não têm importância. Mas quando a gente fica doente, algum do nosso amigo, nós corremos lá no hospital. Aí, quando a gente chega lá, a gente acha que a gente vai chegar e vai ser atendido imediatamente. Aí nós deparamos com aquele monte de gente, e a gente é apavorado, aflito, porque nada como ter alguém doente, ou a gente estando doente. Aí a gente vê, a gente encara a realidade. E se a gente tratar mal, vamos ser tratados bem? Se a gente tratar mal? Aí nós vamos aprender a conhecer a humildade, saber as dificuldades que tem essa instituição. Eu citei isso aí porque o nosso hospital estava com problema de fechar o pronto-socorro e a turma confundia fechar o pronto-socorro e o hospital. Então a gente tem que saber que quando a gente sabe que chega lá, vai ter que esperar, se for alguma coisa mais urgente, vai ser atendido rapidamente. Tudo. Mas para a gente não sofrer, não chegar lá e ficar apavorado, senão vai ficar um doente e o outro passando mal. A influência e esquecimento do passado. Reencarnando, esquecemos o passado, olha que bom. Quase que totalmente. Porque além de estarmos num corpo e cérebros novos, a matéria atenua as vibrações das faculdades espirituais. E a consciência fica mais fraca, ou seja, a gente não lembra. A gente tem vagas lembranças de algumas coisas que a gente não entende. O esquecimento do passado é providencial, para que o espírito reencarnado recomece realmente sem lembranças nele e nos outros. E mesmo que a gente visse alguém, ia ficar chato, né? Primeiro, porque se a gente vai encontrar alguém que a gente conhece, a gente pode humilhá-lo, né? Nossa, está vendo aquele lá foi assassino, ele foi ladrão, ele foi um torturador. Então a gente vai humilhando, a gente vai encontrando, a gente vai defamando aquela pessoa, né? E por outro lado, se você souber que eu fui o rei da Inglaterra, só que bom. Alguém vai falar com ele, com quem você está falando? Eu fui o Dom, não sei o que lá, né? E eu fui o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, é melhor a gente não lembrar, né? Dificultar seu novo relacionamento familiar, exemplo. Por reconhecer em alguém um desafeto do passado, principalmente na família. O ódio poderia reaparecer e não se dando a necessária reconciliação que o esquecimento temporário favorecia. Você pensou se saber que o seu irmão foi o seu assassino? O assassino do seu pai? Nós teríamos essa resignação de ter essa paciência, esse entendimento? Não. Por outro lado, a gente vê os casais
quando a esposa engravida, eles preparam um enxoval, compram o berço, arrumam o quarto. Nossa, é aquela alegria, né? Receber um novo ente na família. Então, tudo se envolve. Se a pessoa se soubesse que vai vir um assassino de um deles, será que teria a mesma perspectiva? A mesma alegria? Não. Que bom o esquecimento, não? O esquecimento do passado não quer dizer que o espírito tenha perdido as qualidades e o progresso adquiridos, por jamais perde seu patrimônio espiritual, seus poderes prodigiosos, embora ocultos. Ou seja, tudo que nós aprendemos em cada encarnação, a gente leva no nosso perispírito. Isso é fácil a gente reconhecer. Todos nós temos isso. Às vezes a gente tem uma profissão e você está precisando fazer um serviço e não acha alguém naquele momento e você faz um outro serviço de outra profissão. Alguém fala, nossa, se você não fosse isso, você podia ser isso, você faz muito bem. São as bagagens que estão lá atrás, dentro do nosso perispírito, que quando necessário, a intuição faz presente e faz com que a gente realize essas tarefas. Constitui em extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência que os cientistas do século estudam acuradamente. Esse tipo de coisa, como que uma pessoa consegue desenvolver algumas habilidades, não só em uma profissão ou em outras. Podem emergir nos estados em que há desdobramento, emancipação parcial do espírito em relação ao corpo, tais como sono, transe mediúnico, êxtase, hipnose profunda. Nesses estados, conforme a evolução que tenha, o espírito pode às vezes lembrar do passado, tomar consciência da realidade anterior, atos e dos outros e locais, e do trabalho em que a consciência deve resolver na vida atual. Isso aí, às vezes a gente está com um problema, à noite sai, faz e volta com o problema resolvido. A gente tem uma tarefa para realizar, a gente vai ajudar outros, e muitas vezes a gente é intuído durante o sono a fazer certas coisas. É isso. A influência desse passado também se revela nas ideias inatas, que são vaga lembrança que o espírito guarda das percepções e conhecimentos adquiridos em outras vidas. Entre as ideias inatas, algumas, como todas as pessoas, tais como sentimento instintivo da existência de Deus e da imortalidade da alma. Ou seja, se a gente conversar com qualquer pessoa, a gente sabe, todos nós acreditamos em um Deus. A gente sabe que existe um espírito ou uma alma. E que existe alguma coisa além da matéria. Acho que a gente conversando com qualquer pessoa de outra religião, a gente sabe que eles acreditam. Muitos não acreditam em reencarnação, mas acreditam que existe uma alma e existe um Deus, que é o Criador de tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem o que é reencarnação aqui? E ressurreição? Também sabe? Reencarnação é quando a gente está na parte espiritual, voltamos para a Terra, reencarnamos. E ressurreição é quando o nosso corpo físico morre, a gente renasce para a verdadeira vida, pátria espiritual. Isso é a ressurreição para nós espíritas. Nos pendores naturais, que são as tendências que trazemos, resultantes do que gostamos ou de que cultivamos realmente. Isso é claro, muitas vezes as tendências que a gente gosta de certas coisas, de ir em certos lugares, de se dar bem em alguns setores da sociedade. Então isso a gente traz do passado. Nós enfrentamos que prova ou expiação consequente ao comportamento anterior. Assim, embora o encarnado não se lembre de tudo exatamente, observando suas ideias inatas, seus pendores, suas vicissitudes, pode avaliar o que, em essência, foi e fez no seu passado. Se a gente parar para pensar como que é a nossa vida, o que é que aconteceu, como está acontecendo,
nós vamos precisar fazer regressão, precisa pagar. A gente tem tendência do que a gente foi na outra. Mas isso a gente não precisa ficar preocupado, nós temos que se preocupar daqui para frente. A lembrança do passado, embora imprecisa, transparece também em certas simpatias ou antipatias, os quais podem ter por causa a existência ou não de afinidade intelectual e moral entre os indivíduos que se estejam conhecendo, mas também pode ser porque esses espíritos já estiveram com relação anteriores conosco. E agora, quando a gente se reencontra, embora a gente não reconheça, mas a gente lembra, a gente tem alguma coisa que traz a simpatia e a antipatia. E quando eu era bem moço, eu trabalhava numa loja e eu conheci uma pessoa, eu conheci assim de vista. E não fui, ele era cunhado de um amigo e eu não ia com a cara daquele rapaz. Então, um dia que ele chegou na loja que eu trabalhava, ele precisava de alguma coisa da loja. Chegou, falou bom dia e tal. E eu fui procurar, não tinha. Eu falei, puta, mas eu acho que em tal lugar tem. Peguei o telefone, liguei e tal. E tinha na outra loja. Aí ele me agradeceu e falou, nossa, olha, obrigado pela sua atenção. Você tem um bom dia. Beleza. Eu parei e falei, poxa, esse cara não é tão chato, não é? Aí no próximo domingo a gente se encontrou na balada, ele veio me oferecer uma bebida, ficamos conversando e ficamos amigos. Ou seja, a gente muitas vezes tem uma antipatia, mas essa antipatia não precisa ser eterna. Ela pode ser estacionada. Você pode dar abertura para aquela pessoa, para que a gente conheça aquela pessoa. Porque muitas vezes a diferença nos une. E quem pode ajudar os outros só vai poder ajudar quem precisa. São dois opostos. E através dessa experiência eu achei muito interessante, porque eu falei, nossa, e até hoje, ele mudou já de cidade, mas quando ele vem na cidade ele me visita. Muito legal. E vamos nos preparar para o futuro, né? Conforme encaremos a atual vida terrena, podemos suavizar ou aumentar o amargor de nossos sofrimentos e dificuldades. Se acharmos que a vida é uma só e apenas corpórea, daremos demasiada importância ao que é material. Imediato, e as dores e dificuldades nos parecerão sem finalidade, sem alívio e sem esperança. Ou seja, se a gente achar que só tem isso aqui, não tinha por que nós estarmos aqui, né? Não tem. Se você não acredita em nada, se morreu, acabou, eu acho que não precisaria ter religião, você faz, cada um faz aquilo que quer. Porque não vai ter punição, apesar que na punição é a nossa consciência. E aí a gente precisaria ser melhor. O objetivo da doutrina espírita é um dia melhor que o outro. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E fazer o bem sem olhar a quem. Pois a nossa doutrina diz que fora da caridade não há salvação. Reconhecendo que a vida corpórea é abençoada, ensejo de resgate e aprendizado, se compreendermos que ela é temporária e muito breve para nós, espíritos imortais, olha que bom, suportaremos melhor os reveses e as decepções. Olha que maravilha. E se soubermos que o bem que fizermos a partir de agora nos preparar para um futuro melhor. Nos sentimentos animados e confiantes apesar das lutas e das dores. Olha que maravilha. O bem que fizermos a partir de agora nos preparar para um futuro melhor. Isso nos dá a motivação. Se a gente a meia hora fez alguma coisa que não foi bom, mas se a partir de agora a gente tiver o pensamento e quiser fazer alguma coisa, isso nos confortará. E Jesus nos convida: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e leve o meu fardo.
são as palavras de Jesus, que quando esteve encarnado aqui, ele não apenas falou, mas ele demonstrou nas suas atitudes, por onde passou, e disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esclarecido pelo conhecimento espírita, atendamos o convite do Mestre. Amai-vos e instruí-vos, diz Kardec. Nós temos na doutrina o Evangelho, de onde eu tirei essa? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que para mim é o manual da vida, são 1019 perguntas, onde você encontra a resposta para tudo. O céu, o inferno, a Gênesis. E muitos outros livros que nos dão base para que a gente viva melhor. Enfrentemos as dificuldades e os sofrimentos com humildade, paciência e resignação. Tiremos o melhor proveito espiritual das experiências que a vida nos enseja. Antes de a gente terminar, tem umas aflições que você está acabando esquecendo de contar, mas, por exemplo, a mãe, quando o filho vai na escola, ele sempre chega meio-dia e meio. Se ele até meio-dia e 35, nossa senhora, já fica apavorada. Se dá 1 hora então, meu Deus, liga para todo mundo. Se outros vai andar de avião, fica aflito. Outros vai andar de elevador, fica aflito. Essas aflições que nos afligem, por quê? Porque nos falta um pouquinho de fé, de conhecimento. Ninguém fica aflito quando vai num restaurante. Ninguém sabe se o cozinheiro lavou bem os legumes, as verduras, temperou direitinho. A gente não fica aflito. Por quê? O pensamento da gente é outro. E as aflições, se a gente tiver certeza de alguma coisa, a gente não fica aflito. O que é certeza? Certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não sente. Acreditar em Deus, nas coisas divinas, faz com que a gente sinta melhor. Façamos um grande esforço perseverante para o bem. Aprendamos, renovamos-nos, utilizemos nossas forças e conhecimentos em benefício do nosso próximo. Sempre do nosso próximo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, disse Jesus. Referia-se aos que, afligidos pelo sofrimento, sabem sofrer com fé e amor, aceitando as consequências de seus atos, procurando melhorar e não revidando o mal que lhes fazem. Quem vive assim resgata o seu passado, valoriza o seu presente e, com o amparo dos Espíritos Consoladores, vai se redimindo para um dia aqui ou no além usufruir da paz e da felicidade que está fazendo por merecer. E existem muitas coisas que a gente fica aflito, mas não vamos falar das questões. Domingo é dia das mães, né? E eu queria parabenizar a todas as mães, né? Eu sempre falo que mãe seria um exemplo mais vivo de Deus, porque mãe, ela acredita, além dela dar a luz, ela acredita no seu filho, ela acredita no bem, ela acredita que a vida pode ser melhor. E a mãe, quem tem, dê um abraço, dê um beijo. Porque mãe, esse dia é um dia para a gente lembrar, mas o dia das mães todos os dias. Eu comentei com o Michael, pedi para ele pôr uma música lá que eu... Põe na pauta, né? Uma música lá que eu trouxe, que um
compositor fez em homenagem a uma mãe. Dessas mães que a gente pode dizer que é mãe. Uma história verdadeira. E meu filho hoje me pergunta: onde está papai? Porque nunca veio nos visitar. Se ele perguntar, hoje que ele forma e se faz doutor, onde está papai? Eu vou lhe contar desse meu amor. Seu pai, quando soube que eu teria um filho, o nosso primeiro, não quis aceitar e só quis matar o primeiro herdeiro. Preferi perder meu marido, o homem que eu mais queria, para ver você que eu já carregava e não conhecia. Se ele perguntar, hoje eu estou disposta a falar a verdade. Seu pai não morreu, anda por aí na mesma cidade. Se ele perguntar, porque até hoje ainda me humilho, ele vai saber que homem que é homem não mata o filho. Eu parti pra luta, fui lavadeira e enfrentei a vida, mas ganhei a guerra, pois nessa terra nada me intimida. Mas valeu a pena, eu enfrentei sozinha essa vida dura, pra chegar aqui e assistir agora essa formatura. Se ele perguntar, pode ser que até nem lhe diga nada. Comece a chorar pelo que passei nessa longa estrada. Se ele perguntar, por que chora tanto, mamãe me diz. Ah, eu vou lhe explicar que nunca, até hoje, eu fui tão feliz.
emocionante essa música, a história verdadeira. E a gente só tem que desejar um feliz Dia das Mães a todos. E vamos orar. Orar a mãe do nosso Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, de todos nós. Vai para o nosso pecado, agora na hora da nossa passagem. Amém. Obrigado, uma boa noite.